Durante mais de 20 anos, Ana Paula Arósio foi um dos maiores enigmas da televisão brasileira. No auge absoluto da fama, adorada pelo público, milionária, protagonista das maiores novelas, simplesmente desapareceu sem explicações claras, recusou contratos milionários, abandonou a Globo, afastou-se da imprensa e passou a viver de forma quase reclusa, levantando rumores de conflitos internos, crises emocionais, desentendimentos graves nos bastidores, pressões psicológicas da indústria. Episódios traumáticos nunca totalmente esclarecidos e até teorias de boicote silencioso. Agora, depois de 2 décadas de silêncio, fragmentos da verdade começam a emergir e revelam um lado obscuro da fama que poucos tiveram coragem de expor: decisões radicais, escolhas controversas, medos profundos, cortes definitivos com o sistema e segredos que mudam completamente a forma como enxergamos sua trajetória. Mas atenção! Nada do que você ouviu até hoje conta a história completa. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei, porque isso é fundamental para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante, entregue o vídeo a mais pessoas e nos permita continuar trazendo histórias profundas, investigativas e que muitos preferem manter escondidas. Se você gosta de conteúdos que vão além da superfície, essa inscrição faz toda a diferença. E assista até o final, porque a última revelação, aquela que quase ninguém comenta, vai te deixar verdadeiramente impactado e talvez mude tudo o que você pensava saber sobre Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio nasceu a 16 de julho de 1975, em São Paulo, numa família de classe média, e viveu uma infância que, à primeira vista, não indicava o destino extraordinário que a aguardava. Até ao início da adolescência, levava uma vida relativamente comum, frequentava a escola regularmente e não demonstrava um desejo explícito de se tornar famosa. Tudo mudou de forma abrupta quando, aos 12 anos, foi descoberta por um olheiro numa praça pública, um daqueles encontros fortuitos que transformam completamente uma trajetória de vida. A partir desse momento, Ana Paula deixou de ser apenas uma menina anônima e passou a ser vista como promessa, imagem e produto por um mercado exigente e implacável. A entrada no mundo da publicidade e da moda foi rápida e intensa. Ainda muito jovem, começou a trabalhar em campanhas publicitárias e desfiles, tanto no Brasil como no exterior, entrando em contato precoce com um ambiente altamente competitivo, adulto e centrado na aparência. A adolescência, fase normalmente associada à construção da identidade e da autoestima, foi vivida sob os holofotes, com avaliações constantes do seu corpo, do seu rosto e do seu comportamento. Anos mais tarde, a própria atriz reconheceria que esse período foi marcado por pressões silenciosas, inseguranças profundas e uma sensação constante de não pertencer totalmente àquele universo. Desde cedo, Ana Paula demonstrava um temperamento reservado, introspectivo e observador. Diferente do estereótipo da jovem extrovertida que busca atenção, ela mostrava desconforto com a exposição excessiva e com a invasão da sua privacidade. Esse traço de personalidade, embora muitas vezes confundido com frieza ou distanciamento, era na verdade um mecanismo de autoproteção. Ainda adolescente, já lidava com expectativas irreais, agendas cheias, decisões tomadas por adultos à sua volta e uma perda gradual da espontaneidade típica da idade. Esse choque entre uma personalidade naturalmente discreta e uma indústria que exige disponibilidade constante, visibilidade e entrega emocional total criou um conflito interno que acompanharia Ana Paula por toda a sua carreira. O que para muitos seria um sonho, fama precoce, reconhecimento e sucesso, para ela começou a revelar um custo emocional elevado, plantando as primeiras sementes de um afastamento que, décadas depois, se tornaria definitivo. A estreia na televisão consolidou-se nos anos 1990, primeiro no SBT e depois na Globo, onde se transformou rapidamente num dos maiores rostos da teledramaturgia brasileira. Protagonizou novelas de enorme audiência como Hilda Furacão, Terra Nostra, Esperança e Páginas da Vida, tornando-se símbolo de beleza, talento e sofisticação. No auge, era uma das atrizes mais bem pagas do país, presença constante em capas de revistas e alvo permanente da curiosidade pública. Contudo, por trás do sucesso, Ana Paula já demonstrava sinais de desgaste com a rotina intensa, a pressão psicológica, o ritmo exaustivo das gravações e a invasão constante da sua vida privada. Ao contrário de muitas figuras públicas da sua geração, Ana Paula Arósio sempre tratou a vida pessoal como um território inviolável. Mesmo no auge da fama, quando cada detalhe da sua rotina despertava interesse da imprensa, ela impunha limites claros e raramente comentava relacionamentos, sentimentos ou questões familiares. Essa postura não era estratégica, mas profundamente ligada à sua personalidade e às experiências traumáticas que enfrentou muito cedo.
O episódio mais marcante e doloroso da sua vida ocorreu em 1996, quando seu então noivo, o empresário Luiz Carlos Jurs, faleceu de forma trágica. O acontecimento teve enorme repercussão mediática e expôs Ana Paula a um nível de atenção pública para o qual ninguém está preparado, ainda mais numa idade tão jovem. A tragédia abalou profundamente a atriz e representou um ponto de ruptura definitivo na sua relação com a fama, com os jornalistas e com a curiosidade pública sobre a sua intimidade. Pessoas próximas relataram que, a partir desse momento, Ana Paula se tornou ainda mais reservada, desconfiada e cautelosa com o mundo à sua volta. Durante muitos anos, ela evitou completamente falar sobre o assunto. Quando finalmente se pronunciou, em raras entrevistas, deixou claro que o impacto emocional foi profundo e duradouro, e que a dor não se limitava à perda em si, mas também à forma como o episódio foi explorado publicamente. A experiência reforçou nela a convicção de que a exposição excessiva pode ser cruel e desumana, especialmente quando envolve sofrimento real. Após esse período, Ana Paula teve outros relacionamentos, sempre mantidos longe dos holofotes. Nunca foi adepta de aparições públicas em casal, declarações românticas ou narrativas fabricadas para a imprensa. Esse silêncio alimentou especulações, mas também consolidou a imagem de alguém que se recusava a transformar a própria vida emocional em entretenimento. Em 2010, casou-se com o arquiteto e cavalheiro Henrique Plombon Pinheiro, numa cerimônia discreta, longe das câmaras e sem alarde mediático. Ao lado do marido, passou a viver afastada dos grandes centros urbanos, optando por uma rotina mais simples, ligada à natureza e à vida privada. Esse casamento simbolizou não apenas uma nova fase afetiva, mas também a concretização de uma escolha consciente: priorizar estabilidade emocional, anonimato e qualidade de vida em detrimento da exposição e do estrelato. A história dos seus relacionamentos ajuda a compreender por que Ana Paula Arósio nunca perseguiu a fama a qualquer custo. Para ela, o silêncio, a distância e a discrição não foram fugas, mas formas de sobrevivência e proteção emocional num meio que raramente respeita limites. Um dos capítulos mais polêmicos da sua história envolve a ruptura com a Rede Globo. Em 2010, Ana Paula foi afastada da novela Insensato Coração após faltar às gravações, episódio amplamente explorado pela imprensa e cercado de especulações. Recusou renovar contratos milionários, rejeitou papéis de destaque e passou a ser rotulada como difícil nos bastidores, algo que ela nunca confirmou diretamente. Em raras entrevistas, deixou claro seu desconforto com o sistema televisivo, com a pressão para manter uma imagem perfeita e com a falta de respeito aos limites pessoais dos artistas. Ao longo de toda a sua carreira, Ana Paula Arósio construiu uma relação atípica com a imprensa. Quanto maior se tornava a sua fama, mais raro era o seu discurso. Diferente de muitas celebridades que utilizam entrevistas como ferramenta de autopromoção, ela sempre falou pouco e apenas quando sentia necessidade real. Essa escassez de declarações transformou cada entrevista num acontecimento e deu ainda mais peso às palavras que escolhia dizer. Quando questionada sobre o afastamento da televisão, Ana Paula foi surpreendentemente direta. Declarou, sem rodeios, que não sentia saudades do meio televisivo e que nunca se identificou verdadeiramente com o universo artístico. Em vez de glamour, descreveu a fama como uma experiência marcada por ansiedade, medo constante e uma sensação permanente de estar a ser observada, julgada e vigiada. Para ela, o reconhecimento público não vinha acompanhado de liberdade, mas de uma perda progressiva de controle sobre a própria vida. Em entrevistas concedidas após o seu afastamento, a atriz fez críticas subtis, porém contundentes, à indústria do entretenimento. Falou sobre a pressão para manter uma imagem perfeita, a exigência de disponibilidade emocional contínua e a expectativa de que artistas sacrifiquem limites pessoais em nome da audiência. Sem citar nomes ou episódios específicos, deixou claro que o sistema valoriza resultados, não pessoas, e que há pouco espaço para fragilidade, silêncio ou recusa. Uma das suas declarações mais marcantes foi a de que o preço da fama nem sempre compensa. Essa frase, simples à primeira vista, ganhou enorme repercussão justamente por vir de alguém que alcançou tudo o que muitos consideram o auge do sucesso. Ana Paula questionou a romantização da fama, afirmando que o discurso público ignora os impactos psicológicos, a solidão e o desgaste emocional que acompanham a exposição constante. O seu silêncio prolongado, muitas vezes interpretado como mistério ou excentricidade, passou a ser visto por muitos como um gesto político e pessoal ao mesmo tempo. Em vez de se justificar, explicar ou pedir compreensão, Ana Paula escolheu calar.
Esse silêncio não representava fragilidade ou incapacidade de lidar com o mundo, mas uma decisão consciente de autopreservação. Ao recusar-se a alimentar narrativas, rumores ou expectativas alheias, ela retomou algo raro no meio artístico, o direito de desaparecer. Com o tempo, essa postura transformou Ana Paula Arósio num símbolo silencioso de resistência a uma cultura que exige presença constante, exposição contínua e disponibilidade total. As poucas palavras que disse, combinadas com os muitos anos em silêncio, tornaram-se mais eloquentes do que qualquer entrevista longa e ajudaram a redefinir o seu legado para além da televisão. Após deixar a televisão, Ana Paula mudou-se para uma região rural, longe dos holofotes, onde passou a viver uma rotina simples, ligada à natureza, à equitação e à vida doméstica. Optou por não ter redes sociais, recusou convites para programas de televisão e manteve distância total da imprensa. A sua reclusão alimentou rumores, teorias e especulações, mas também reforçou a imagem de alguém que escolheu a própria sanidade em vez da fama. Apesar do afastamento quase total da televisão e da recusa em retomar uma carreira tradicional, Ana Paula Arósio nunca desapareceu completamente do radar público. Ao longo dos anos, fez retornos extremamente pontuais, cuidadosamente calculados e sempre sob condições rígidas, o que deixou claro que a sua ausência não estava ligada a esquecimento, falta de oportunidades ou perda de relevância, mas a uma decisão consciente e inegociável de preservar a própria autonomia. Essas aparições ocorreram, sobretudo, em campanhas publicitárias de grande visibilidade, escolhidas a dedo. Em comum, todos esses projetos tinham algo fundamental. Ana Paula mantinha controle absoluto sobre a sua imagem, o tempo de exposição, o conteúdo veiculado e a forma como seria apresentada ao público. Não havia espaço para entrevistas promocionais, bastidores explorados ou narrativas fabricadas. Ela aparecia, cumpria o trabalho e voltava ao silêncio, um contraste evidente com o modelo tradicional da indústria do entretenimento. O impacto desses retornos foi imediato. Sempre que surgia, mesmo após anos afastada, Ana Paula gerava enorme repercussão, provando que o seu nome continuava carregado de prestígio, curiosidade e força simbólica. Para muitos, essas aparições funcionaram como uma confirmação definitiva de que o seu afastamento nunca foi sinônimo de fracasso ou exclusão, mas sim de escolha. Ela mostrou que era possível existir publicamente sem se submeter à lógica da exposição permanente. Esses retornos também revelaram uma nova relação com o trabalho artístico, mais pragmática, menos emocionalmente invasiva e livre das pressões típicas da televisão. Ao optar por projetos breves, bem remunerados e limitados no tempo, Ana Paula redefiniu o conceito de sucesso, priorizando equilíbrio, liberdade e saúde emocional em vez de visibilidade contínua. Para a indústria, a sua postura foi quase um gesto de ruptura. Num meio onde o desaparecimento costuma significar esquecimento, Ana Paula provou o contrário. Ao aparecer apenas quando queria, tornou-se ainda mais rara e, paradoxalmente, mais poderosa. Cada retorno pontual reforçou a mensagem que atravessa toda a sua trajetória pós-fama: talento não obriga submissão, e sucesso não precisa ser permanente para ser legítimo. Atualmente, Ana Paula Arósio leva uma vida discreta, estável e distante da televisão, priorizando o bem-estar emocional, o casamento e uma rotina simples. O seu legado vai além dos papéis memoráveis. Ela tornou-se um símbolo raro de alguém que teve tudo para continuar no topo, mas escolheu sair. A sua história levanta debates profundos sobre saúde mental, limites pessoais, o preço da fama e o direito de desaparecer, mesmo quando o mundo exige presença constante. A história de Ana Paula Arósio não é apenas sobre fama, sucesso ou desaparecimento, é sobre escolha. No mundo que exige presença constante, exposição sem limites e obediência silenciosa, ela fez o impensável, disse não. Teve tudo o que muitos sonham, viveu o auge absoluto, mas escolheu preservar a própria sanidade, a sua intimidade e o direito de viver longe do espetáculo. A sua trajetória expõe o lado que raramente é mostrado, o custo emocional da fama, a solidão por trás dos aplausos e a coragem necessária para abandonar um sistema que não respeita limites. Talvez o maior legado de Ana Paula Arósio não esteja apenas nos papéis inesquecíveis que interpretou, mas na mensagem silenciosa que deixou, a de que sucesso verdadeiro é poder escolher quem você é, mesmo que isso signifique desaparecer. Se este vídeo te fez refletir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Isso é essencial para que o YouTube entenda que este tipo de conteúdo profundo, humano e investigativo merece ser entregue a mais pessoas, ajudando o canal a crescer e continuar trazendo histórias que muitos preferem esconder.
Comenta aqui embaixo o que você acha da escolha de Ana Paula Arósio, coragem ou renúncia? E se ainda não viste todos os detalhes, volta ao início ou assiste até o fim com atenção, porque algumas histórias não se entendem à primeira vista.